Queridos, o nosso texto hoje é o primeiro livro da Bíblia, capítulo número 13. Capítulo número 13. Você vai abrir a sua Bíblia, não se importará se eu lhe pedir que se coloque em pé para lermos a palavra de Deus. Gênesis 13, e eu quero começar a minha leitura no versículo número 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o povo de Deus diz: amém. Você pode se sentar. Não feche a Bíblia. Não feche a Bíblia. Nós vamos consultar os acontecimentos de capítulo 13, capítulo 14, capítulo 19, tendo a nossa reflexão esta noite voltada para este sobrinho de Abraão. Seu nome era Ló. E há muito que nós, crentes da nova aliança, temos que aprender. Existem muitas lições espirituais nos acontecimentos da antiga dispensação, como está escrito, 1 Coríntios 15, versículo 4, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ló era sobrinho de Abraão, e iniciou a empreitada de seguir a visão divina junto com Abrão e Sarai. Quando Deus veio até ele e disse: parte, e partiu, e Ló foi com ele. E no segundo momento, quando Deus veio novamente ao encontro de Abrão, e ele partiu dessa vez de Harã rumo à terra de Canaã, onde hoje fica a nação chamada Israel, Ló estava com ele. E os anos passaram naquele convívio, mas Abrão, inclusive por razões de fé, aliás, exclusivamente por razões de fé, nunca se estabeleceu numa cidade. Viveu no campo. Abrão como um removido, um retirante, não tinha terra sua. A única terra que Abrão adquiriu foi a caverna de Macpela, onde foi sepultado ao lado de Sara, e também foram sepultados ali Jacó e Lia. A única terra que ele possuiu foi a caverna de Macpela e o campo ao redor, só a terra do seu sepulcro. Embora fosse um homem muito rico, esplendidamente, vastamente rico, nunca teve terra que chamasse de sua. Então nós chegamos ao ponto do conflito. Nosso texto é o ponto do conflito, em que os pastores servos de Abrão e os pastores servos de Ló já não estavam mais conseguindo administrar propriamente bem os recursos da terra que eles dividiam, que eles usavam e dividiam o uso dela. Então eles decidem se apartar. Abrão deu a escolha a Ló. E a Bíblia Sagrada nos diz os critérios que ele levou em consideração no versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Agora observe que Moisés abre um parênteses e diz: antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era uma terra como o jardim do Senhor, como o Éden, rica e abençoada e fértil e atrativa. Então ele escolheu para si, versículo 11, toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Pesa na nossa primeira consideração aqui a atração que aquilo exerceu sobre Ló. Aparentemente é uma escolha válida. Ele teve a oportunidade de escolher. O texto sagrado diz que ele levantou os olhos e viu, e avaliou segundo aquilo que viu. Então ele viu um campo muito bom,
muito interessante para o seu pasto, para os seus bens, para o seu gado, para os seus pastores, isto é, para a sua melhor comodidade de vida e para a sua prosperidade material. E ele levou essas duas coisas em consideração, quem não consideraria? E fez a escolha. No entanto, o texto sagrado diz que ele habitou nas cidades da Campina, veja o que diz o versículo 12, e ia armando as suas tendas. Note que neste momento Ló ainda morava em tendas. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Mas o versículo final que nós lemos diz: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando Ló fez as suas escolhas, ele levou em consideração conforto, prospecto, possibilidades de prosperidade, mas mais à frente estava uma cidade de grandes pecadores contra o Senhor, e ele não levou isso em consideração. Afinal de contas, continuaria morando em tendas. Mas o texto parece que descreve um movimento de atração. Ele ia armando as suas tendas até Sodoma. O que é interessante nós observarmos aqui é que o nosso próprio país viveu um fenômeno, coisa de 5, 6 décadas atrás, que em 1960, segundo eu li, mais de 60% da população do Brasil era população rural e 40% população urbana. E a partir disso, e talvez os pais de muitos de vocês aqui, moravam nas fazendas, moravam na roça, moravam no contexto rural, e mudaram. Meu pai nasceu na fazenda. A certidão de nascimento do meu pai diz que ele nasceu, hoje é aniversário do meu pai, ore por ele, seu Daniel. Hoje é aniversário do meu pai, ele nasceu no dia 11 de janeiro, vou dizer o ano, pai, de 1960, lá na fazenda do meu avô. Foi uma parteira que fez o parto dele. Mas ele mudou para a cidade jovem, ele como milhões de brasileiros. Por que as pessoas fizeram essa escolha? A partir do momento que foi possível. Gente, por uma razão muito simples. Morar na cidade é muito mais cômodo, muito mais portas abertas do que você morar no campo. Ainda que o campo seja necessário, e ainda que a gente olhe até com romantismo, que é morar na fazenda, aquela vida simples, não é tão simples, aquela vida sem tantas preocupações, não é tão sem preocupações assim. A gente olha para isso com romantismo quando a cidade satura a gente, aí a gente está doido para poder sair daqui. As pessoas faziam essa escolha e fizeram essa escolha e fazem até hoje por razões de comodidade, de conforto, de oportunidades, de portas abertas. E você pensa que nos tempos de Ló isso representava algo diferente? A cidade era o comércio, a cidade era o mercado, a cidade era a capacidade de ter acesso às coisas. Então, da mesma forma como ele escolheu os seus campos pensando nas ovelhas, em seguida ele foi, o texto sagrado diz, armando as suas tendas até Sodoma. Nada mal, exceto que era Sodoma. E exceto que os homens de Sodoma, diz o versículo número 13, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando nós queremos extrair lições dos erros que Ló cometeu, nós estamos discutindo aqui, meus amados irmãos, a relação entre nós que somos crentes de Jesus Cristo e o mundo no qual nós vivemos. O Senhor Jesus, quando orou por nós, em João capítulo 17, disse ao seu Pai, nosso Pai, não te peço que os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. Nós estamos no mundo, convivemos com o mundo, se vamos cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu, será em interação com o mundo. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura, e ninguém vai fazer isso vivendo como um removido, como um isolado, como uma pessoa à parte. No entanto, se interagimos com o mundo, se nossa missão é testemunhar perante o mundo, somos exortados pela Escritura Sagrada inúmeras vezes a não permitir que o mundo infiltre nosso coração, que o mundo infiltre nossa mente. Não vos conformeis com o presente século. Mais do que isso, Tiago escreveu, não sabeis vós, Tiago 4,4, que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Mais do que isso, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, tratar desse assunto, para nós pregadores da Escritura Sagrada, é sempre desafiador, porque a conversa acaba sendo naturalmente empurrada para a lista de pode e não pode. Se estamos falando de mundanismo, as pessoas perguntam, então quer dizer que pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo? E eu tenho certeza que nós todos compreendemos que a raiz do assunto é muito mais profunda do que isto. Não está em mera ética comportamental, isto é, uma lista do que pode fazer, do que não pode fazer. É algo mais profundo do que isso. É o apelo, a influência, para usar aqui o exemplo de Ló, a atração que exerce sobre o nosso coração o sistema mundano. O fato de que todo mundo se organiza ao redor da celebração e da experiência daquilo que é contrário à palavra de Deus. Da forma como aquilo que na Escritura Sagrada é tratado como algo abominável e o mundo encara com normalidade. E mais do que isso, os próprios valores e os princípios maiores que a Bíblia aponta para o nosso viver e dos quais nós, de alguma maneira, nos distanciamos pela troca de coisas inferiores. No entanto, muito mais convincentes, de alguma forma mais convincentes, porque apelam para a nossa mente ainda não totalmente convertida, se assim eu posso me expressar. Não seria mais fácil para Abrão também? Aliás, seria mais fácil ainda, porque Abrão era mais rico do que Ló. Ele teria tudo aos seus pés. Mas fez uma escolha deliberada, intencional e consciente de não chegar nem perto destas coisas para que elas não viessem a exercer sobre ele influência, para que elas não viessem a exercer sobre ele poderio. Ló não foi tão cauteloso. Ló não foi tão cauteloso. No primeiro momento, como eu disse, tudo certo, morando fora. Agora veja o que aconteceu pouco depois, quando você vai no capítulo 14. Capítulo 14 de Gênesis tem esse seguinte cabeçalho na maioria das nossas Bíblias: a guerra de 4 reis contra 5. Muito interessante episódio. Uma coligação de reis locais, naquele tempo da cidade-estado, fazem uma união entre si para se rebelar contra um que os estava oprimindo. E esse seria apenas um episódio assim da história antiga, absolutamente sem relevância, exceto por 2 destaques. O primeiro, que Ló, que no primeiro momento estava morando em tendas até Sodoma, neste segundo momento estava morando em Sodoma. E o segundo destaque é que Abrão, tendo ao seu lado somente 318 homens, um número pequeno, conseguiu vencer essa confederação de reis, o sinal de que Deus estava com ele. Versículo número 11. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento e se foram, apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que diz aí a sua Bíblia? Que morava em Sodoma. Primeiro momento, em tendas até Sodoma. Segundo momento, morava em Sodoma. É porque eu imagino que aquela mulher que virou uma estátua de sal, antes disso, começou a se queixar. Eu imagino, aqui é mera elucubração minha. Tenda é tão desconfortável, tenda é quente, tenda é pequena, tenda fica mofada, tenda o ladrão vem com uma espada, rasga a tenda, rouba as coisas, mata a gente. Ali, passa a porta da cidade, compra uma casa de pedra. Ora, tenda, casa de pedra. Casa de pedra, tenda. Abrão foi lá na Caixa Econômica de Sodoma, entrou com a entrada, financiou em 25 anos, comprou uma casinha. Ló.
e se descobriu usufruindo de confortos ainda maiores. Uma casa é muito melhor do que uma tenda. Morar dentro da cidade é melhor do que morar perto. Se de nada, segurança, a cidade era murada. Havia um revezamento de homens, havia soldados, havia escolta, havia tropa. Morar dentro da cidade é melhor que morar perto. Morar em casa é melhor que morar em tenda. Morar muro adentro é muito mais aconchegante do que morar muro afora. O que eu quero afirmar para os irmãos é que da mesma maneira que esse sistema mundano atrai, foi o que nós aprendemos no primeiro texto, no segundo texto nós aprendemos que ele agarra. Ele atrai primeiro, ele agarra depois. Porque Ló fez essas escolhas, mas quando veio a guerra de 4 reis contra 5, os muros não o seguraram em nada. Se ele fez a escolha pensando em segurança, de fato, na lógica imediata, tenda é muito menos seguro do que cidade murada, casa de pedra. No entanto, Abrão, que morava em tenda, venceu os reis que demoliram o muro, que invadiram a cidade e que tomaram Ló lá dentro da segurança da sua casa de pedra. Percebamos, queridos, que o mundo, esse sistema mundano, cujo mestre guia é Satanás, consegue nos influenciar e consegue nos atrair e agarrar com promessas e expectativas. Alguém já disse o seguinte, que se a tentação mostrasse as consequências, ninguém cairia. As pessoas caem porque a tentação faz promessas. Aí a pessoa cai. Onde eu enxergo isso no nosso texto? Permita eu ler novamente aos seus ouvidos o mesmo texto. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Ah, Ló, se você conseguisse ver um pouquinho além de um palmo na frente do seu nariz. Se Ló, de alguns anos depois, voltasse para conversar com Ló de alguns anos antes e dissesse: saraiva, chuva de fogo, destruição, morte, a ira de Deus, transformando isso num deserto que é até hoje a região do Mar Morto. Ló de alguns anos antes ia dizer: nunca, impossível, isso não existe, isso não acontece. Observe as pessoas do nosso tempo. A Bíblia Sagrada diz que esse mundo todo vai ser destruído em chamas, no dia do juízo do nosso Senhor. Mas muitos, inúmeros, a maioria, eu imagino, olham para esse mundo dizendo: isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Sabe o que me impressiona mais nesse episódio, queridos? Ló passou por tudo isso e voltou para Sodoma. Ele voltou para Sodoma. Depois da guerra de 4 reis contra 5, depois que ele viu suas esperanças ali, as suas expectativas se dissiparem diante dos seus olhos, depois de tudo isto, quando Ló volta a aparecer na Bíblia, onde ele está de novo? Em Sodoma. Tem um versículo muito interessante sobre isso, que é 2 Pedro, veja comigo, 2 Pedro capítulo 2, versículo 7. Versículo 6. 2 Pedro 2,6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Esse texto de Pedro, alguém diria:
Pedro está passando um pano de todo tamanho para Ló, e não é o caso. Pedro está nos fazendo perceber o poder retentor das garras do sistema mundano. Mesmo se afligindo, Ló não saía de lá. Mesmo afligindo, como diz o texto sagrado, todos os dias a sua alma santa, ele não saía de lá. Mesmo quando ele viu que tudo que ele tinha construído de expectativa lá deu errado, os reis invadiram, ele foi levado embora. Quando ele desceu do cavalo que Abrão mandou buscá-lo, ele voltou para Sodoma. A cachorra, como é que escreveu o livro dos Provérbios? A cachorra volta para o seu... Queridos, a gente precisa compreender algo a respeito de nós próprios. Nós precisamos compreender a respeito de nós próprios que a nossa resolução, a nossa firme vontade é tão firme quanto o barro. E que a gente tentar prevalecer na força da nossa intenção tão somente, zero. Pode nos levar a algum lugar por algum tempo, mas a nossa boa, aliás, a nossa má e velha natureza sempre vai nos trazer de volta, sempre, sempre, sempre. A não ser que o Senhor nosso Deus, seja buscado por nós, e a não ser que nós recorramos ao Senhor nosso Deus, como no texto que nós lemos aqui de Efésios 6, que foi a leitura desse culto, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por nós próprios, amados, por nós próprios não. Existe algo dentro da nossa natureza que se inclina para estas coisas, e isto é apenas a comprovação de que nós somos pecadores. Hoje eu já tirei a prova de que eu sou um pecador, você também. Hoje eu já tirei a prova de que eu sou um pecador, você também. Se fosse possível perder a salvação, hoje eu tinha perdido, como ontem também, e infelizmente, com certeza amanhã. É a nossa natureza. Então, conscientes disso, não para que a gente se flagele, não para que a gente comece a chicotear as próprias costas, ou se lancetar, ou qualquer coisa semelhante a isso, não. Conscientes disso, para que a gente dependa de Deus, para que a gente seja vigilante, a fim de que, assim como a gente vê com clareza as ações de Ló, nossas próprias ações a gente não vê com clareza. As decepções com este mundo, por incrível que pareça, as decepções deste mundo não causam abandono, elas só causam recomeço. Você se decepciona e volta, e testa de novo, e tenta outra vez, e vai insistindo, e vai novamente, vivendo nas condições, nos parâmetros desse sistema mundano. O mundo atrai, o mundo agarra. O mundo atrai, o mundo agarra. Por fim, o mundo aprisiona. Capítulo 18. Capítulo 18. O Senhor nosso Deus chegou ao limite da sua misericórdia e da sua paciência com a cidade de Sodoma e os seus habitantes. Sodoma era uma cidade próspera, como escreveu o profeta Ezequiel, mas na sua prosperidade não aprendeu a ser solidária. Ezequiel escreve isso com muita clareza, que o pecado de Sodoma foi fartura de pão que não se dividia com quem tem fome. Não é só isso. Nós aprendemos também que houve uma cultura de imoralidade e de violência que se estabeleceu naquele local como sendo algo normal. Normal. É o que está escrito lá na Escritura. Tanto a fartura de pão sem o amor pelo próximo, agora nós estamos começando a nos lembrar de um versículo do Novo Testamento. Por esfriar o amor, o que acontece quando o amor esfria? A iniquidade se multiplica. São palavras de Jesus Cristo.
Os homens de Sodoma eram homens sem amor pelo seu próximo, ricos, mas que não dividiam o seu pão. A decorrência, a consequência desse esfriamento de amor foi que se estabeleceu lá uma cultura. Eles viam isso com normalidade de violência e de imoralidade. Deus que se ira contra isto, e nós precisamos reter isso no coração. Deus se ira contra isto, determinou o tempo do término, do fim, da manifestação do seu juízo, e como diz o texto que nós lemos lá de Pedro, foi um sinal que Deus encravou na história para as próximas gerações, É engraçado isso, só uma curiosidade para você, porque durante muitos anos os críticos da Bíblia diziam que essa história era uma lenda, Duas descobertas relativamente recentes são muito interessantes. Primeiro, porque descobriram um tablete de argila com escrita cuneiforme, lá na Assíria, relatando um acontecimento notável numa cidade na foz do Rio Jordão, onde, segundo eles, choveu fogo e rompeu chama e tudo foi destruído. Era como se fosse o jornal daquela época levando notícias de um lugar para o outro. Até os estudos do solo da região do Mar Morto encontraram índices muito interessantes de salitre, demonstrando que houve algum fenômeno geológico muito parecido, por que não dizer igual, com o que a Bíblia descreve naquela região em algum momento do tempo passado. Então isso aqui aconteceu. E a Bíblia Sagrada o trata como um alerta divino para gerações posteriores, de que Deus é um Deus de ira justa e santa, e que Deus retém a sua ira por algum tempo, por causa da sua misericórdia, mas que Ele próprio já determinou o tempo, o limite da extensão da sua paciência. Quem estava morando lá, na hora da misericórdia divina cessar e a justiça divina se manifestar? Ló, a sua esposa, as suas filhas e os maridos delas. E a respeito disso, nós lemos no capítulo 19, versículo número 12. Então disseram os homens, e aqui quer dizer os anjos, Gênesis 19, 12. Então disseram os anjos a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, da mesma maneira como Deus se ira contra isto, e Deus age, Deus agirá sobre esse mundo inteiro, observe aqui, meu irmão, um relance da misericórdia divina, porque ainda que Deus profundamente rejeite tudo que se praticava em Sodoma, Deus manda anjos para aquela cidade. Deus envia os seus anjos para lá, para avisar que o fim está próximo, e para dar um alerta. Ele diz: sai, porque o fim está vindo. Não é semelhante? É claro que é semelhante. A missão da igreja no mundo, proclamando às pessoas: deixem este mundo. Não podemos fazê-lo fisicamente, mas podemos fazê-lo em o nosso coração. Apartem-se desse mundo, voltem-se para Deus, porque Deus há de julgar, e Deus há de consumar e de destruir. Meus amados irmãos, sejamos claros, todos nós sabemos disso, mas vamos nos lembrar de uma coisa: este mundo no qual nós vivemos tem dias contados. Deus em breve há de julgar esse mundo, e se nós vemos a sociedade maligna como ela é, saibamos que Deus há de julgá-la. E enquanto o juízo divino não vem, nós precisamos anunciar a misericórdia divina e dizer ainda, para que muitos ainda possam ser salvos: deixe este mundo, abandone esse mundo em seu coração, volte-se para Deus enquanto há tempo de receber perdão e salvação. E o que aconteceu ao anúncio dos anjos é assustadoramente semelhante ao que acontece ainda hoje. Então Ló saiu, versículo 14, e falou com seus genros, que estavam para casar com as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Veja o final do versículo 14. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Trataram como sendo uma piada engraçada, e dizendo: Deus destruir? Como? Nunca, não vai. Veja que o mundo muda,
O tempo passa, mas o coração humano permanece o mesmo. O que fizeram lá, fazem hoje. Mas há um alerta ainda incutido aqui. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os anjos pela mão, ele e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Mesmo Ló, que no momento, anos atrás, olhou para o campo verdejante e desejou aquilo, e depois foi se afeiçoando às comodidades e complacências e prospectos, e foi armando a sua tenda até Sodoma. Mesmo Ló, que estava morando em Sodoma, mesmo Ló, que quando voltou de ser sequestrado, voltou para Sodoma, e que aqui neste versículo a Bíblia nos diz que estava sentado à porta da cidade, que era um dos principais, um dos cabeças, um dos maiorais da cidade, um dos anciãos, afligindo a sua alma justa, como escreveu Pedro, mas por alguma razão Ló achou difícil se separar daquilo. Por alguma razão Ló achou difícil se separar daquilo. O texto diz com tanta clareza: ele se demorou. Então os anjos o tomaram pela mão à força e o tiraram da cidade, e o texto sagrado ainda diz mais: isso foi pela misericórdia do Senhor, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Nós imaginaríamos que diante de um alerta tão chocante, não seria difícil para Ló sair de lá. Por que foi? Por que foi difícil? Eu digo, porque o mundo que atrai e agarra, aprisiona, retém. É capaz de criar raízes tão profundas no nosso coração, que só a graça divina, só a correção amorosa do nosso Pai Celestial, só o agir do Espírito pela eloquência da Escritura Sagrada pode arrancar essas coisas pela raiz. Você já teve que arrancar uma coisa pela raiz? É fácil? Já teve que arrancar mandioca? Qual outro nome que se dá? Macaxeira. Lá em Minas Gerais é mandioca. Macaxeira. Já teve? Você tem que ir escavando ela longe, aquilo vai longe, 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 vai achar que é puxar fácil, não é, não. Da mesma maneira, meus queridos, amados irmãos, incredulidade cria raízes profundas no nosso coração. O sistema de valores do mundo cria raízes profundas no nosso coração, muito profundas. Aquilo que recebemos culturalmente da nossa sociedade, que o apóstolo Pedro chama de vã maneira de viver, que por tradição vos legaram vossos pais, cria raízes profundas na nossa mentalidade. E não é tão simples nos livrar destas coisas. Eu acredito que livrar-nos destas coisas faz parte integral da nossa santificação e que dura toda a nossa vida nesse mundo. Quem dera se a renovação do nosso entendimento fosse uma classe de 6 meses na escola bíblica dominical. Mas a renovação do nosso entendimento, creio eu, é algo que perdura toda a nossa peregrinação nesse mundo, enquanto nós estamos deixando o Egito e partindo rumo à terra que Deus nos prometeu. E nós vamos sendo corrigidos da nossa forma de pensar, de entender as coisas, aquilo que avaliamos. Eu não sei, não vejo mal, não vejo, e há mal, e Deus vai treinando os nossos olhos para discernir estas coisas. Mas a história continua, e eu não poderei entrar em detalhes por causa do tempo. Mas o Senhor Jesus Cristo, em Lucas 17, versículo 32, ressaltou a importância desta história para todos nós, quando disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Ela recebeu a ordem de sair
sem olhar para trás. E por alguma razão, e cada um de nós pode preencher a lacuna aí e imaginar por que você próprio olharia para trás, talvez pensando que foi por isso que talvez ela tenha olhado para trás. Esse é um exercício, a Escritura não indica o porquê, mas a Escritura Sagrada diz que ela olhou para trás e diz que ao olhar para trás, ela sucumbiu junto com o juízo de toda aquela cidade, tornando-se um emblema, um pilar, uma estátua de sal. O Senhor Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. E se a história terminasse aí, já seria grave o suficiente. Mas eu imagino que todos os irmãos se lembrem do que as filhas de Ló fizeram. E quando Ló viu as ações de suas duas filhas, imagino eu, foi então que mais do que em qualquer outro momento, ele amargou a decisão de um dia ter ido se aproximar de Sodoma. Suas filhas agiram como duas meninas, nascidas e criadas em Sodoma, que falavam o idioma deles, que viviam vivendo e fazendo o que eles viviam e faziam. E se é verdade que o coração do pai dói nos filhos, e eu acredito que isso é verdade, então talvez a hora que Ló mais se arrependeu da sua escolha, anos antes, foi quando as suas filhas fizeram a loucura que fizeram. Não só por si mesmo, meu irmão, mas também pelos seus filhos. Aparte-se deste mundo. E a mensagem do pastor, aparte-se deste mundo, não consiste em pode isso, não pode aquilo, muito embora eu tenho certeza que vai nos levar a nos refrear de um monte de coisas. Mas principalmente consiste em apresentarmos a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, não nos conformando com o presente século, mas sendo transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma vez que você é a luz do mundo, não coloque o cesto de uma vida mundana sobre a luz do mundo. Uma vez que você é o sal da terra, não deixe que por causa do mundanismo o sal se torne insípido. Mas brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deixa eu trazer algo para a nossa conclusão. Hélio e João, me ajudam aqui, por favor, a distribuir este texto entre os irmãos. Eu não sei se tem cópia suficiente para todos, talvez alguns possam dividir entre si. É evidente que eu vou concluir com o hino do cantor cristão. É evidente, no entanto, contudo, que este é um hino que é, segundo disse alguém que eu conheço, a última vez que ele foi cantado foi no tempo do presidente Floriano Peixoto. No entanto, que letra, e se nós não vamos aprender a melodia, não tem problema. Muitos hinos, muitas vezes o cantor cristão pode ser usado não só para cantar, mas para meditar. Você pode usar a letra dos hinos para o seu devocional, para o enriquecimento da sua comunhão com o Senhor nosso Deus. Este hino, número 170, chama-se Oração de Consagração. Ó mais detestável, sim, seja-me o mal. Mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé no meu mestre, mais consagração, mais gozo em servi-lo, mais grata oração. Vamos digerir essa primeira estrofe. Esse é um desses hinos que não dá só para você, tem que se deter nele. O mal ser tratado por nós, amados, não com costume, mas o mal ser detestável. Ó, mais detestável seja-me o mal.
Com relação às dificuldades da vida, em vez de nos desesperarmos, atravessarmos com mais tranquilidade, mais calma em pesares. Em vez de vivermos as nossas vidas de maneira tão comum e mediana, termos alvos elevados, mais alto ideal. Uma confiança mais profunda em Jesus Cristo. Uma vida mais liberta do pecado, mais fé no meu Mestre, mais consagração. Maior prazer em nos apresentarmos para o trabalho da causa do Senhor, mais gozo em servi-lo, mais grata oração. Mais justo me faze, mais sábio, Senhor, mais firme na causa com muito fervor, mais reto na vida, mais triste ao pecar. Um filho submisso, mais pronto em amar, mais puro me faze, mais santo em Jesus, mais do teu domínio, mais paz nessa cruz, mais rica esperança, mais obras aqui, do céu mais ansioso, mais vida por ti. Oremos. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, para entender tudo que o Senhor tem nos dito a partir da tua palavra. E que o teu Espírito Santo nos venha auxiliar, Deus, a discernir toda e qualquer raiz de influência do mundo em nossa mente e coração. E que pelo auxílio, pelo agir do Senhor, Deus, pela compreensão da tua palavra, possamos, ó Deus, apresentar a ti os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Senhor, e pelo trabalho do teu Espírito, dando-nos compreensão da tua palavra, também seja, Deus, a cada dia renovado o nosso entendimento. Senhor, para que não sejamos conformados ao presente século, mas para que possamos experimentar qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade em nosso favor. Sim, Deus, faz a tua obra nas nossas vidas e ajuda-nos a nos preparar para que quando o Senhor Jesus vier nos buscar, o nosso coração esteja pronto, alegre, festivo e feliz, Senhor, em deixar este mundo definitivamente para estar para sempre com o Senhor. Prepara-nos, santifica-nos, dá-nos graça aos teus olhos, humildemente suplicamos de ti em tudo dependendo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome bendito de Jesus, amém. Amém.